Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Lembram de mim, né? A tia Liliane, lá da comunidade. Pois é, meu coração tá morrendo de saudades de vocês, de ver o rostinho de cada um de vocês. E eu vou fazer hoje uma coisa muito legal. Vou contar uma história para vocês aprenderem com ela junto comigo, mesmo aí na sua casa. Essa história aconteceu no Novo Testamento. Ela fala sobre um final de tarde em que Jesus havia pregado aquele dia todo para uma grande multidão. Jesus tinha curado muitos enfermos, tinha libertado pessoas, tinha falado sobre o reino de Deus para muita gente. Ele tinha passado aquele dia inteiro pregando e cuidando de uma grande multidão de pessoas. Quando chegou no final da tarde, ele já estava cansado, assim como nós cansamos no final do dia, quando chegamos da escola, ou quando alguém da nossa família que trabalhou o dia inteiro chega em casa cansado também. Jesus também estava cansado assim. E eles estavam perto do mar da Galileia. Aí, Jesus teve uma ideia. Ele chamou alguns dos seus discípulos e disse para eles: Olha, arrumem um barco e aí nós entramos nesse barco e eu posso descansar um pouco. Nós nos afastamos aqui da margem do mar e eu me afasto um pouco da multidão e de repente consigo cochilar um pouco para poder descansar. Então os discípulos arrumaram um barco para eles, né? Jesus entrou naquele barco junto com os discípulos e eles começaram a navegar e se afastar da margem e começaram a entrar em alto mar. Aquela viagem estava tranquila, estava tão boa para Jesus que ele resolveu cochilar um pouco. Ele pegou um travesseiro e foi lá para a polpa do barco para dormir um pouquinho. Enquanto Jesus dormia, os discípulos conduziam aquele barco naquele mar tranquilo. Mas nem tudo continuou como estava antes. As coisas mudaram. De repente, aquele céu que estava tão lindo começou a escurecer. As nuvens que estavam tão clarinhas começaram a ficar negras e uma chuva, uma tempestade começou a cair. De repente, eles não estavam mais numa viagem tranquila, mas eles estavam numa tempestade. E o mar, que antes estava tranquilo, de repente começou a ficar agitado. As ondas estavam fortes. Aquele vento soprava, o vento uivava e fazia e as ondas balançavam aquele barco e de repente começou a entrar água dentro do barco. Os discípulos estavam com muito medo, eles começaram a ficar apavorados e um deles foi até Jesus e falou: Mestre, mestre, está entrando água no nosso barco, nós estamos afundando. Jesus acordou, olhou para aquele vento e falou: Vento, calma. Quando ele falou, o vento cessou. Aí Jesus olhou para o mar que estava açoitando aquele barco e falou: Mar, aquiete-se. E o mar se acalmou. Depois de falar estas coisas, Jesus olhou para os seus discípulos firmemente nos olhos deles e perguntou: Por que vocês estavam com medo? Vocês não têm fé? Os discípulos ficaram quietos, olhando uns para os outros e pensando: quem é este homem que até o mar e o vento obedecem à sua voz? Que homem poderoso é esse? Sabe, crianças, agora eu quero que vocês imaginem comigo. Vamos
Vamos viver esta história junto com Jesus. Imaginem que a casa de vocês é este barco. Fechem os olhos e imaginem a casa de vocês como este barco. A viagem estava tranquila, mas de repente o mundo lá fora começou a ficar agitado. Sabe, você começou a escutar notícias, você começou a ver a sua família nervosa, você de repente foi dispensado das aulas e o mundo lá fora é como se estivesse como este mar com toda aquela tempestade. O mundo de repente está começando a te deixar com medo, como aqueles discípulos ficaram no meio daquela tempestade. Mas sabe, hoje Jesus olha para você e fala para você: não tenha medo, tenha fé. Sabe por quê? Porque Jesus não te deixou sozinho. Ele está dentro do barco, dentro da sua casa, com você. E quando Ele está junto com a gente, tudo fica muito bem. Tudo vai ficar bem, porque Jesus está na nossa casa. Jesus está no nosso barco e quando Ele dá ordem, a tempestade passa e o mar se acalma. Sabe, essa história me lembrou de uma música que eu gostaria de cantar com vocês agora. Se vocês já conhecem, vocês podem até cantar comigo. Ela é bem simples e fala assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Amiguinhos, tenha fé. Fé é acreditar. Acredite que Jesus está junto com a gente dentro do barco. E por isso, tudo vai ficar muito bem. A tempestade obedece à voz de Jesus e fica calma quando Ele manda. Fique tranquilo. Deus abençoe todos vocês. Um beijo da tia Lili.